Bem-vindo ao canal Mistérios. Suficientemente estranho para morar em uma casa grande quando eu era criança. Minha casa tinha um cômodo lateral na parte de trás do primeiro andar, que meus irmãos chamavam de segunda sala de estar, porque era basicamente isso. Tinha uma poltrona antiga, uma mesinha e um sofá, era só isso. Uma manhã, acordei doente, contei para minha mãe e ela me disse para faltar à escola e ficar em casa. Meus irmãos tinham que ir, e meus pais trabalhavam, então isso significava que eu tinha casa só para mim. Fiquei deitado na cama por um bom tempo, até por umas 10 da manhã, quando ouvi passos firmes vindo do primeiro andar. A princípio, não dei importância, pois apenas imaginei que minha mãe tinha ido trabalhar mais tarde, como fazia de vez em quando. De qualquer forma, eu precisava comer, então me levantei e desci para a cozinha. Eu estava a cerca de 2 metros da entrada da cozinha, quando me deparei não com minha mãe, mas com um homem alto, vestindo roupas rasgadas e surradas. Fiquei congelado de medo, apenas fiquei lá. Foram apenas alguns segundos, mas pareceram horas. O cara só ficou lá e me observou, sem expressão nenhuma. Eventualmente, saí do choque, e corri do meu quarto para cima. Não ouvi ele me seguindo, mas entrei no meu quarto, tranquei a porta e movi uma estante na frente dela mesmo assim. Peguei meu telefone, e em vez de ligar para a polícia como deveria, liguei para minha mãe. Gritei no telefone dizendo que alguém estava na nossa casa. Ela me disse para não sair do meu quarto por nenhum motivo e ligar para a polícia, então foi o que fiz. 10 minutos depois, a polícia finalmente chegou, como pude ver pela janela do quarto. Eu os assisti entrar na casa antes de sair para correr até eles em busca de segurança. Eu contei tudo o que aconteceu, eles fizeram uma busca rápida na casa e não encontraram nada, nenhuma pessoa, nenhuma janela ou porta quebrada. Meus pais chegaram em casa logo depois, e ficaram furiosos por não ter pego o cara. Eu estava extremamente irritado também, mas muito aliviado por estar vivo. A polícia começou a empacotar suas coisas, mas, quando um dos últimos policiais estava saindo, ele notou uma sacola de supermercado sob o nosso sofá. Era aquele sofá na sala lateral que ninguém usava. Bem, o que você sabe, encontramos centenas de sacos de lixo e comida apodrecida há semanas embaixo do sofá, junto com alguns de nossos itens pessoais como lenços umedecidos, garrafas de água e até mesmo uma bolsa de xixi. Quem quer que fosse o homem na cozinha, tinha estado vivendo embaixo do nosso sofá por semanas. Eu não consigo entender como nenhum de nós sentiu o cheiro do lixo acumulado lá durante todo o tempo em que ele estava lá. O fato dele nunca ter feito um único barulho lá embaixo me deixa perplexo. Desde então, limpamos completamente esse cômodo e o transformamos em uma área de café da manhã com cadeiras de madeira, para que ninguém mais possa invadir e encontrar abrigo escondido. Eu vou para a faculdade em alguns meses, então não terei que viver com medo de que isso aconteça novamente por muito tempo, mas ainda penso nisso toda vez que acordo tossindo. Segunda história. Embora não pareça, isso aconteceu há um bom tempo. Eu estava nos últimos anos do ensino médio. E eu estava em casa sozinho. Meus pais estavam em um casamento que os obrigou a ficar em um hotel, e meu irmão trabalhava no turno da noite naquela época. Naquele momento, minha família morava em uma cidade muito conhecida na Costa Sul, dentro de um bairro, que estava começando a entrar em declínio. Como adolescente, eu era um pouco solitário. Não era um nerd ou algo assim, eu era um cara grande que tinha amigos e saía em encontros, mas sou naturalmente introvertido, então eu apreciava o raro tempo sozinho que tinha. Neste fim de semana, eu estava ansioso para seguir minha rotina normal, jogar play, pedir um jantar tarde e assistir a alguns episódios de séries. Por volta das 3 da manhã, eu pretendia adormecer no sofá com meu velho cachorro Thor. Ele era um velho pastor que fazia parte da nossa família há cerca de 9 anos. Ele era tranquilo e pacífico, passando seu tempo implorando por comida e dormindo. Diferente da maioria dos pastores, Thor nunca uivava, pelo contrário, ele estava mais do que satisfeito em descansar a cabeça no seu colo e passar a noite lá. Enfim, eram cerca de 2 horas agora, e eu tinha acabado de comer a última fatia de pizza, começando a cochilar no sofá quando ouço um barulho vindo da viela dos fundos. Não dei muita importância,
Qualquer pessoa que tenha vivido na cidade sabe que barulhos acontecem a qualquer momento à noite. A cabeça de Thor se levantou do meu colo, e os pelos das costas dele se arrepiaram. Ele sempre foi um pouco assustado, então eu o acalmei e comecei a cochilar novamente. No entanto, não mais do que 2 minutos depois, ouço outro estrondo. Thor fez algo que nunca ouvi fazer antes. Ele pulou do sofá e correu como vento em direção à porta que levava ao porão, latindo e rosnando. A expressão no rosto dele me lembrou uma unidade canina de pastor alemão. Nunca o vi agir assim antes, o que fez a adrenalina correr nas minhas veias. Entre os latidos dele, agora eu conseguia distinguir um batimento persistente. Havia uma porta raramente usada no porão que dava para a viela dos fundos. Ela era antiga, enferrujada e difícil de abrir, mesmo com uma chave, e fazia muito barulho. De repente, percebi que alguém estava tentando invadir minha casa pelo porão. Para aqueles que não vivem em um bairro perigoso, geralmente é conhecimento comum que se alguém tenta entrar em sua casa e desiste ao perceber que a porta está trancada, eles só queriam seus pertences. Mas se alguém persiste em tentar entrar em sua casa mesmo com a porta trancada, bem, eles querem você. Sabendo disso, subi correndo imediatamente para pegar um bastão de madeira pesada que eu mantinha embaixo da minha cama, para situações como essa. Então, desci para o porão. Provavelmente deveria ter corrido, mas eu era um adolescente machão com um complexo de durão. Enquanto descia as escadas para o porão, Thor passou por mim com uma velocidade agressiva de um cachorro com metade de sua idade. De repente, ouço a voz de um homem dizer: "Ó!" E as batidas pararam. Eu não chamei a polícia nem ninguém, o que foi provavelmente a coisa mais burra que já fiz na vida. Apenas fiquei acordado pelo resto da noite com o bastão na mão. Meu irmão chegou em casa naquela manhã, e eu contei a ele o que tinha acontecido. Ele foi até a porta do porão para dar uma olhada, e quando puxou para abrir, a porta inteira caiu. Esse psicopata estava a um empurrão de entrar em minha casa, mas o velho Thor o assustou. Tenho quase certeza de que aquele cachorro velho e preguiçoso salvou minha vida. Quando conto a história para as pessoas, elas desconsideram as ações dele como sendo apenas um cachorro fazendo o que um cachorro normal deveria fazer. Mas posso dizer que Thor nunca latiu, ou se moveu tão rápido em toda a sua vida. Era quase como se ele soubesse da urgência, como se soubesse que aquela porta ia ceder. Neste ponto, eu já sou um homem adulto, com esposa e filhos, mas estou convencido de que nada disso teria acontecido sem o velho Thor. Terceira história. Eu tinha cerca de 12 anos na época. Ainda moro nesta casa, e não sei o que foi aquilo. Começou uma tempestade naquele momento, e devido a nossa região estar no Vale dos Tornados, eu sempre dormia no andar de baixo, no quarto do meu pai, apenas para garantir. Porque tenho um sono pesado. Era por volta de meia-noite, deitado com o meu telefone assistindo vídeos passando o tempo, enquanto a chuva batia na casa. Ouvi o som intenso do carro do meu pai chegando à garagem. Eu morava em uma cidade pequena, onde todos conhecem todos, e ele era o único com um carro assim. Eu assumi que ele iria descer para dormir, já que ele tinha estado trabalhando a noite toda, então juntei minhas coisas e meu cachorro e me sentei na beira da cama esperando. Depois de esperar por alguns minutos, acabei indo até a janela que dava para a garagem. Através dessa janela, eu podia ver ela toda, então não havia como algum carro na garagem não ser visto. Mas não havia nenhum carro. Eu pensei que talvez tivesse confundido com um carro passando na rodovia ao lado de nós, porque lembro que meu pai também havia dito que só chegaria em casa por volta da 1 da manhã. Voltei e me sentei, mas quase imediatamente percebi que o som do grave do carro nunca deixou a garagem. Fiquei assustado, mas eventualmente não dei importância, já que as pessoas costumam estacionar aleatoriamente ao redor das casas com frequência. Alguns minutos se passaram, e ouvi a tosse do meu pai na garagem. Pensei que ele estava em casa e fiquei aliviado, porque a tempestade estava começando a ficar forte. Mas só me assustei mais quando percebi que nunca ouvi a porta da garagem se abrir. Estava com muito medo de olhar pela janela novamente, então esperei. Alguns minutos se passaram, e a chuva agora batia mais forte na casa, com trovões e relâmpagos ficando mais altos e brilhantes. Ouvi a voz do meu pai chamar meu nome suavemente. Naquele momento, percebi que havia alguém na minha casa ou algo do tipo.
Fiquei paralisado, ouvindo. Me virei e olhei para o meu cachorro, notando o olhar confuso dele para mim, como se não tivesse ouvido nada. Lentamente, me sentei e fiquei o mais quieto e imóvel possível, até eventualmente desmaiar. Acordei às 3 da manhã, corri imediatamente para a janela e vi o carro do meu pai. Então, subi correndo e contei tudo para ele. Não acredito em fantasmas ou algo do tipo, mas sabia que algo havia chamado meu nome naquela noite que não era meu pai. Não consigo deixar de me perguntar o que teria acontecido se eu tivesse subido aquelas escadas e seguido a voz. Não sabemos o que realmente aconteceu naquela noite, mas não consigo deixar de me sentir horrível na minha própria casa.